Em 2015, eu trabalhava em 3 empregos. Tinha 5 certificações internacionais e enfrentava 3 horas de trânsito todo dia. E não conseguia ganhar 5.000 líquido por mês. Aí eu recebi a proposta de uma empresa gringa. Meio período, 4 horas por dia, $2.000 por mês. Faz as contas. E nesse momento eu entendi que o problema nunca foi a minha competência, e sim o mercado aonde eu estava. E mais importante, era como eu estava me posicionando nesse mercado. A realidade é que enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, tem brasileiro assinando contrato com empresa americana. Tem brasileiro recebendo proposta em euro. Tem brasileiro trabalhando de casa no mesmo cargo que você, ganhando 3, 4, 5 vezes mais. E não são gênios, pessoas fora da curva, que têm MBA, pós-doc fora, que moraram fora. Nada disso. São profissionais como você que descobriram que o mercado internacional está de portas abertas para quem sabe como entrar nesse universo. Só no LinkedIn existem mais de 300.000 vagas 100% remotas abertas nesse momento em empresas americanas. Tem empresa do mundo inteiro contratando brasileiros para trabalhar de forma remota, sem exigir uma mudança de país, sem exigir visto de trabalho e sem exigir inglês perfeito. A pergunta que fica é: por que então você não tá lá ainda? E a resposta, na maioria dos casos, é uma só: ninguém te mostrou o caminho. Você não sabia que isso era possível para você. Ou pior, você até sabia, mas achava que precisava de um inglês que você ainda não tem. E nessa de você esperar se sentir pronto, esperar o momento perfeito, as vagas continuam sendo preenchidas. O dólar continua subindo e a diferença entre o seu salário e o salário de quem deu esse passo só aumenta. Eu sou professora de inglês há 16 anos. Comecei com 17 anos, apaixonada pelo idioma e muito certa de que eu tinha de fato encontrado a minha vocação. Passei pelas maiores escolas de inglês do Brasil, dei aula na cultura inglesa, no Red Balloon, tirei várias certificações internacionais como o ECPI, o CAE, TOEFL, TOEIC, IELTS. Sou formada em letras português e inglês pela UF e mesmo assim tinha uma conta que continuava não fechando. Quanto mais eu me especializava, quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu ganhava experiência, mais eu via o meu salário ficando mais ou menos o mesmo. E eu olhava para os meus coordenadores, para os meus diretores e via todo mundo mais ou menos na mesma situação. Há anos trabalhando na mesma empresa, ganhando um pouco mais do que eu, mas com poder de compra cada vez menor. Até que um dia eu conheci uma professora que dava aula online para o exterior. Ela fazia exatamente o que eu fazia, era professora de inglês, mas trabalhava de forma remota para empresas, para profissionais no exterior, sendo muito bem paga por isso. E no começo eu lembro que eu fiquei meio cética, tipo, como assim ela trabalha online? Ninguém trabalhava. Esse negócio de aula online na época não era normal. Eu, cara, será que isso é verdade mesmo? Será que tem vaga para mim nesse mercado? Será que ela não deu sorte? Será que ela não é uma exceção? Mas aí eu fui online pesquisar no Indeed, no LinkedIn, no Fiverr, no Upwork, várias plataformas. E eu vi com os meus próprios olhos que não era sorte. Tinha milhares de empresas contratando trabalho remoto, salário em dólar, e mesmo assim eu adiei, eu deixei para depois. Sempre com aquela desculpa de, é muita coisa agora, tá tudo muito corrido, quando acalmar eu vejo isso. Eu trabalho desde os 17 anos de idade. E durante mais de 10 anos eu juntei dinheiro para realizar o meu maior sonho, que era morar fora, sair do Brasil. E em 2018, aos 27 anos, eu finalmente fui. Eu me mudei para a Espanha e foi lá, sem essa desculpa do dia a dia corrido, que eu me vi obrigada a agir. Eu criei o meu perfil numa plataforma de emprego remoto chamada Fiverr e eu recebi a minha primeira proposta de emprego. Sim, foram eles que chegaram até mim, foram eles que me abordaram para fazer a oferta. Lembra? Meio período, 4 horas por dia, $2.000 por mês? Era o dobro, gente, do que eu ganhava somando 3 empregos diferentes no Brasil. E a partir daí eu comecei a dar aula de inglês de forma remota para profissionais do mundo inteiro. E foi trabalhando com esses alunos que eu percebi uma coisa muito importante. Muitos deles eram brasileiros extremamente competentes, tinham experiência, tinham talento, tinham dedicação, mas estavam presos, não conseguiam avançar na carreira, não conseguiam aumentar o salário. Eles se sentiam
completamente estagnados. E eu comecei a mostrar para esses meus alunos que existia outro caminho possível, o mesmo caminho que eu tinha trilhado, porque eu também trabalhava de forma presencial no mercado brasileiro. E foi aí que eu comecei a ajustar o LinkedIn deles, a preparar para entrevista de emprego internacional, desenvolver o inglês técnico que o mercado global realmente exige no dia a dia, e eles começaram a ser contratados. E aí eu decidi me dedicar 100% a isso. Levar essa oportunidade, levar esse conhecimento a outros brasileiros que, assim como eu, se sentiam estagnados no mercado que não valoriza o que a gente entrega. E foi assim que nasceu o Carreira Global. Um método com os 3 pilares essenciais que te levam da onde você está hoje até uma vaga no mercado internacional pagando em dólar. O pilar número 1 é o ITG, Inglês Técnico Global. A realidade é que a maioria das pessoas estuda inglês do jeito errado. Fica anos decorando verbo to be, aprendendo vocabulário de transporte, cor, fruta, ou tentando massivamente decorar o raio do present perfect, como se a gente não conseguisse viver sem ele. Mas quando chega numa reunião de trabalho em inglês, trava, porque ninguém ensinou o inglês do dia a dia profissional, o inglês que a gente realmente precisa para dar conta do nosso trabalho, num mercado onde tudo é em inglês. No mercado internacional, todas as suas demandas vão ser em inglês. Não é só uma reunião especial geral com o time global. Não, é tudo. E esse inglês técnico do dia a dia, ninguém te ensina. E aí? Como é que fica? É isso que o ITG te entrega. Você sabe o que é um Stand-up Meeting? ETA ou EOD? Você sabe dizer para o seu chefe que você vai atrasar uma entrega sem parecer desorganizado? Você sabe discordar dos seus colegas em inglês? Sabe negociar salário? No ITG, cada aula é uma situação real de trabalho. Você sai sabendo fazer, sabendo conduzir aquela situação, não só sabendo a teoria. O pilar número 2 é o LinkedIn estratégico, através do meu método MAPA. MAPA significa montar, ativar e participar de forma estratégica. E o objetivo é muito simples: criar um perfil que faz os recrutadores virem até você. Não é sobre sair correndo atrás de vaga, percebe? É sobre se posicionar de uma maneira que as vagas te encontram. Você vai aprender aonde estão as vagas certas na sua área, que são remotas de verdade, que te permitem trabalhar do Brasil e que pagam em dólar. Como abordar os recrutadores de forma certa, sem parecer desesperado. E eu sei que dá preguiça de produzir conteúdo, de postar coisa no LinkedIn. E é por isso que eu desenvolvi um agente de IA exclusivo para te ajudar a produzir um conteúdo relevante dentro da tua área, dentro do teu nicho, para você conseguir usar o LinkedIn da forma mais estratégica e prática possível. E o mais importante, saber fazer networking no LinkedIn de forma intencional, otimizada, te tomando pouquíssimo tempo e te trazendo resultado. E o terceiro pilar, obviamente, é a sua preparação para a entrevista de emprego global. E aqui o objetivo é um só: você dominar a sua narrativa profissional e conduzir a entrevista ressaltando aquilo que mais te destaca, que mais te favorece. E por isso que a minha metodologia inclui os 3 A's da entrevista de emprego internacional: autenticidade, a sua história, a sua voz, nada de decoreba de resposta genérica da internet; autoridade, entender quais são as suas melhores histórias e como contá-las da forma mais estratégica possível, usando o vocabulário técnico necessário para que você passe credibilidade. E o último A é de alinhamento: como conectar a sua história profissional, como conectar a sua experiência à vaga e falar aquilo que o recrutador quer ouvir. E aqui vem outro diferencial que nenhum outro curso te oferece. Dentro do Carreira Global, você vai ter acesso aos agentes de inteligência artificial que eu treinei com a minha metodologia, que são exclusivos do curso. E eu vou te mostrar exatamente como treinar, como educar cada um desses agentes com as suas informações, com o seu currículo, com a sua experiência profissional, com as suas habilidades. E são esses agentes que vão ser os seus parceiros ao longo de todo esse processo, te ajudando a estruturar um LinkedIn global, te preparando para entrevistas internacionais, simulando essas entrevistas, te dando feedback, te ajudando a produzir conteúdo para o LinkedIn, ajustando o seu currículo, sua cover letter. Processos que antes levavam dias, semanas, hoje você faz em minutos. Agora deixa eu te mostrar o que acontece quando a pessoa decide parar de adiar e entra de fato em ação. O Guilherme acabou de entrar no curso e olha só a mensagem que ele me mandou: usei o agente currículo global e ele gerou o currículo customizado de acordo com uma vaga que encontrei no LinkedIn. Fiz o passo a passo seguindo a aula deste agente. Funcionou muito
bem. Ele só seguiu o passo a passo usando o nosso agente de IA e em minutos ele tinha o currículo alinhado para a vaga para a qual ele estava aplicando. É isso que eu quero dizer quando eu falo de otimizar o teu tempo. Já essa outra aluna aqui, Raquel, ela mora no Canadá. Tinha 3 anos de estudo lá e 2 anos de experiência profissional. E mesmo já tendo bastante experiência com inglês, olha só o que ela me disse depois da nossa preparação. Me permitiu formular respostas diretas e concisas, aprimorou o meu vocabulário técnico e me fez redescobrir habilidades profissionais para impressionar o entrevistador. Ela já tinha o inglês. O que faltava era a estratégia, a confiança e a clareza para se posicionar. E isso mudou tudo. O Gabriel entrou no curso há menos de 2 meses. Ele aplicou o método MAPA, usou os agentes para estruturar o LinkedIn dele e olha só o resultado. Tenho recebido contato dos recrutadores. O conteúdo que recebemos na plataforma já vem mostrando resultados. Menos de 2 meses e os resultados já estão vindo até ele. E a Melissa, gente? Essa aqui me deu muito orgulho. Acabei de passar em outra entrevista. Já na primeira entrevista com a recrutadora, eu consegui uma oferta. 2 entrevistas, gente. Já recebeu oferta. Não é mágica, não é fórmula secreta. É a preparação certa para o mercado certo, com o método certo. Por trás de cada uma dessas mensagens tem uma pessoa que sentiu medo, que sentiu receio, que ouviu aquela vozinha no fundo dizendo que ela não ia conseguir, mas que mesmo assim confiou, foi lá, fez o que tinha que fazer. Tá aí o resultado. A pergunta é: você vai ser o próximo? O Carreira Global é o passo a passo completo para você sair da onde você está agora e conseguir uma vaga no mercado global pagando em dólar. Dentro do curso você vai ter acesso ao ITG, Inglês Técnico Global, o inglês do trabalho, não o inglês do cursinho, com cada uma das aulas focando em situações reais que você vai viver no seu dia a dia de trabalho. O método MAPA para o LinkedIn, como criar um perfil que faz os recrutadores virem até você, onde encontrar as vagas certas e como se posicionar para você ser chamado. E a preparação completa para entrevistas internacionais. Os 3 A's para você dominar sua narrativa profissional e aprender a conduzir entrevistas, ressaltando aquilo que te favorece. E lógico, todos os agentes de inteligência artificial exclusivos do Carreira Global, treinados por mim, com o meu método, com as minhas técnicas, com as minhas estratégias. Preparador de currículo, de cover letter, de LinkedIn, de conteúdo para o LinkedIn, dominar sua narrativa profissional, estruturar suas respostas em inglês, simular as entrevistas de emprego com você, te dando feedback do seu speaking. E de bônus, você vai levar um mini curso do Anki, inglês que você não esquece. O Anki é um aplicativo de repetição espaçada que a gente vai usar para garantir que você não esqueça aquilo que você aprendeu ao longo do curso. E, obviamente, você vai receber o baralho completo, com todas as cartas revisando todo o conteúdo, para você ter o inglês técnico afiado na ponta da língua. E para você ter total segurança, 30 dias de garantia. Você entra na plataforma, assiste às aulas, aplica o método e se não fizer sentido para você, a gente devolve o seu dinheiro sem burocracia, sem pergunta. Mas agora você tem uma escolha para fazer. Você pode fechar esse vídeo e continuar tudo do jeito que tá, continuar vendo o dólar subir enquanto o seu salário em real compra cada vez menos, continuar vendo essas vagas passarem, pensando, um dia eu vou estar pronto, um dia eu vejo isso, continuar adiando. Ou você pode tomar uma decisão diferente hoje. Daqui a 6 meses, você pode estar exatamente no mesmo lugar, no mesmo cargo, com o mesmo salário, com as mesmas frustrações. Ou você pode estar trabalhando de casa, no mercado internacional, ganhando em dólar, atuando na sua área, fazendo aquilo que você faz de melhor, só que com uma qualidade de vida que hoje eu sei que parece muito distante. A diferença entre esses 2 cenários não é talento, não é sorte. É decisão. E o melhor, você não precisa decidir isso para sempre agora. Você tem 30 dias para testar. Se não funcionar para você, eu devolvo o seu dinheiro. Você tem risco zero. Então a pergunta real é: o que você tem a perder? Clica no botão aqui embaixo, faz a sua matrícula e comece hoje mesmo seu caminho para o mercado internacional. Eu te vejo no Carreira Global.